Olá, investidores. No dia de hoje, falar sobre um fundo bem rock and roll, daqueles bem pesados e agressivos. O fundo aqui é o Life 11, é um fundo ultra high yield que tem pagado 0,12 por mês, o que no preço total está mais ou menos como 1,20% ao mês, o que é excelente, né? Um rendimento excelente. Mas a questão que equivale é que R$ 1 milhão é se esses riscos dos fundos estão controlados e se compensa pelo risco incorrido aqui nele. Aqui é o Thiago PS, o canal Fica Esperto. O primeiro ponto que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é o histórico de rendimento do fundo e o guidance para esse semestre. Uma análise não deveria começar por esses dois indicadores, mas utilizar desse artifício aqui para atiçar um pouco o interesse de vocês, já que se trata de um fundo pequeno e não compensa muito falar sobre fundos pequenos aqui no YouTube, né? Aqui nesse print aqui do Clube FI, vocês podem ver, temos histórico de rendimento do fundo e que desde que sua criação, o mínimo que eles distribuíram foi 0,12 por cota, como eu disse no início. O que no preço negociado dele aqui está dando algo próximo a 1,20% ou até mais. E aqui temos o guidance da gestora pelos próximos meses. Estou aqui gravando no sábado, dia 18/5. Então temos aqui mais 2 meses de rendimento na casa de 0,12 para esse primeiro semestre de 2024. Esse patamar de rendimento ele está excelente. Segundo contas aqui da gestora, tá dando quase 160% do CDI e representa um DI anualizado de 15%. E como o IPCA está na casa ali dos 4%, isso daí significa algo com IPCA mais 11%, que é o tipo de resultado aqui que eu geralmente espero de um fundo high yield. Ok, o fundo pagou bem e vai continuar pagando bem pelo menos pelos próximos 2 meses. Mas agora temos que buscar resposta para alguns questionamentos, no caso que são dois. Se esse rendimento de 0,12 é sustentável agora para o segundo semestre e se os riscos não estão exagerados demais. Não adianta ter um retorno muito alto se você está passando está correndo riscos desproporcionais. Antes de responder essas duas perguntas, temos que dar alguns passos para trás, né? E aqui vou começar a fazer essa análise do fundo pela gestora, que é a Life Capital Partners. É uma gestora bem nova, ao menos no mercado de fundos imobiliários. Eu fui lá, dei uma pesquisada, acessei o site deles. Não tinha nenhum outro fundo. Parece que é uma gestora bem recente. Não consegui extrair nada do site deles. Dei uma pesquisada também, não achei nenhuma live em que eles fazem participação com, com influenciadores. No entanto, aqui temos que eles criaram um YouTube recentemente e já tem até que um videozinho do resultado no primeiro semestre de 2024. O problema é que com pouco mais de 3 minutos não dá para apresentar todas as informações necessárias, ainda mais sendo um fundo de alto risco, né? Mas também não pode ser igual muitos gestores aí fazem. Lives de resultados em que ficam quase 1 hora só enchendo a bola do próprio fundo. Eu não sei qual que é pior. E por falar em YouTube, lembro vocês aí de se inscreverem. E caso queiram mais vídeos de fundos pequenos, como esse aqui, eu peço a vocês que curtam, comentem e se inscrevam. O custo-benefício de criar vídeos de fundos pequenos não é muito interessante aqui no YouTube, então eu preciso do apoio de vocês. Agora, partindo para o fundo em si, aqui nos dados baixos temos duas informações negativas, duas más notícias. Temos que o patrimônio líquido, que é bem baixo, pouco mais de 200 milhões de reais. Para mim, isso aqui nem sempre quer dizer que é problema, mas tem muitos que consideram isso aqui como uma falha grave. Já outra aqui é um problema para mim e provavelmente para muitos de vocês aí que estão me assistindo, que é uma taxa de performance em que o benchmark pode ser batido com muita facilidade.
Temos aqui o que a meta deles é apenas 100% CDI, ou seja, extremamente fácil de ser batida por um fundo de alto risco como esse. Além disso, temos aqui 20% é bastante coisa. Além de uma taxa de administração de quase 1,40%. Mas é importante ressaltar que essas taxas não impediram o fundo de entregar muitos resultados. E como se trata de um fundo high yield, mais próximo de ultra high yield, a remuneração dos gestores também deve ser elevada, pois eles também têm muito mais trabalho na gestão dos ativos que compõem o portfólio. Agora eu vou partir para a análise da carteira de CRIs. Aqui temos que o fundo ele investe em segmentos bem arriscados, por isso eu disse que se tratava de um fundo bem rock and roll. Aqui temos loteamento, bem considerado high yield pelo mercado inteiro. Tendo aqui incorporação, que pode variar muito de risco. Aqui depende muito do porte da empresa, do tamanho, de qual cidade onde é que está sendo construída. Mas aqui nesse fundo são todos aqui de empresas pequenas, então são incorporação aqui nesse caso é um segmento high yield. E o multipropriedade que eu não preciso nem falar, né? É muito high yield, risco extremo aqui. Ou seja, só segmento arrojado aqui nesse fundo. Já nos indexadores, temos algo aqui até bem equilibrado. Quase metade você tem PCA. Em CDI, uma boa parcela aqui de um terço. E para minha surpresa, temos aqui 18% em GPM. Um indexador que está bem raro de ser encontrado ultimamente. Prosseguindo aqui no estudo da carteira, é importante observar essa exposição aqui do fundo a projetos to sale. Então, o que seria esse to sale? Explicando aqui de forma bem rápida e com exemplo, imagine que um fundo compre um CRI de loteamento. O fundo vai estar lá recebendo as PMTs, as parcelas, a partir da receita proveniente dessa carteira de recebíveis das pessoas físicas. E caso essa carteira de recebíveis não seja suficiente, o incorporador que vendeu os serviços, essa carteira de recebíveis, ela deve arcar com a diferença do que não foi possível pagar com a carteira sozinha. Já no Tulsale, a, a incorporadora ela não tem responsabilidade alguma sobre a carteira de recebíveis vendidas. Então, se houver algum distrato ou inadimplência, quem tem que correr atrás do prejuízo e resolver o problema é a gestão. No entanto, é óbvio que nessa condição aí de do incorporador vender sem ter um aval ali nos problemas, isso também corre que o fundo consegue comprar com taxas mais altas. Aqui nesse caso do Life 11, acho que os operações do seio tem algo como IPCA mais 14%, que é excelente. Geralmente esses loteamentos eu vejo aí a IPCA mais 10, IPCA mais 11, em alguns casos IPCA mais 12. Esse IPCA mais 14 acho que só vê agora nesse caso do seio aqui. Além disso, caso a gestora seja bem experiente, ela pode até mesmo conseguir reverter certos problemas que toda carteira de recebíveis possui, de inadimplência, de unidades não vendidas, inclusive aumentar esse retorno que era esperado inicialmente. E seguindo aqui, vou falar sobre outro ponto muito importante na carteira de CRI de Life 11, é que ele possui uma exposição muito relevante ao FDIC Residência. Sim, é aquele mesmo que você está imaginando, aquele lá do Urcão, que deu muita polêmica aí, que ele se encontra em waiver atualmente. Ele não está pagando a parcela de juros dele, porque todos os recursos estão sendo direcionados para o andamento das obras. Não vou detalhar aqui essa operação, porque já comentei em outros vídeos do Urcão. E em outros vídeos dele também devo voltar a comentar sobre essa operação. Agora, partiu agora aqui fazer uma análise DRE.
Terminando essa análise aqui dessa parte dos resultados, eu já vou poder responder aquelas duas perguntas levantadas no início do vídeo, tá? O primeiro ponto importante aqui que vocês devem observar é que as despesas elas estão aqui não machucam muito a receita. Se eu for pegar esses valores aqui e dividir pela receita, não dá nem 10%. No entanto, o que vocês têm que perceber é que nesses meses aqui não houve taxa de performance, né? Janeiro, fevereiro e março. Mas se vocês pegarem aqui desde o início, tá aqui, ó, taxa de performance, 2 milhões e meio, enquanto receberam uma taxa de administração de 4,16 milhões. Ou seja, só com a taxa de performance, ela já ocupou aqui mais de 50% da taxa de administração. Além disso, temos aqui uma linha de outras receitas aqui, de 1,5 milhão, é algo bem representativo. É quase um terço aqui da taxa de administração. Eles fazem muitas observações, mas aqui eles não colocaram esse histórico aqui, mas é um valor bem relevante. E que também tem aqui custo de emissão, ou seja, provavelmente o fundo, a gestora tem feito emissões AVP. No entanto, quem está pagando essa festa aí de emissão com sem taxa muito alta, assim, na hora do preço da emissão, que está pagando são os próprios cotistas, né? Que também é algo negativo aqui, que é como se fosse uma emissão abaixo do VP. Já aqui outro ponto importante que vocês têm que observar é que o fundo tem entregado esse 0,12 por cota, com praticamente sem utilizar as reservas. Aqui temos o mês que quase não usou, aqui quase nada, então acredito que ela consiga manter 0,12 sem reservas. Para confirmar isso, eu utilizei aqui a minha planilha de papel no módulo rendimento, aqui no cenário de rendimento, aqui bem facinho, só coloquei aqui o fundo que eu desejava analisar, Selic que eu esperava para o período, e temos aqui na faixa de inflação que geralmente o Brasil se encontra, que é entre 0,4 e 0,60. Temos aqui algo como entre 0,12 e 0,13. E mesmo que você considere que uma inflação menor, também está bem próximo do que o fundo tem entregue hoje. Isso já considerando aqui uma queda na Selic para 10%. Então temos aqui a resposta de uma das perguntas lá que eu levantei no começo. Então posso falar aqui que o rendimento que o fundo vem entregando é sustentável, mantendo-se aqui a situação atual dos devedores, né? Dos ativos. Tem que ver essa questão do FIDC residências, talvez empate algum dos rendimentos aí, mas já tem algum tempo que ele se encontra nesse waiver e não houve impacto sobre sobre a DRE aqui. Já tem um tempo que deve estar impactando aqui esses juros pagos aqui e não houve, e o fundo mesmo assim continua conseguindo entregar 0,12. Já minha outra pergunta é se compensava o risco, e que é difícil dar uma resposta direta para vocês. Primeiro porque precisamos de mais informações do FIDC Residência, como é que está evoluindo. Infelizmente, tanto o Urcão como o Life 11, eles fazem dão informação muito precária sobre esse ativo problemático. O Urcão piorou ainda quase nada. Aqui, pelo menos no Life 11, eles trazem um pouco de informação, mesmo assim, muito aquém. Mas agora temos que esperar aí. O Urcão prometeu que vai fazer relatório de risco, né? Então, talvez ali a gente espere que tenha informação que a gente está esperando para saber a situação real desse pedido de residência. Outro motivo que é difícil de falar se compensa o risco é que isso depende muito da sua tolerância a risco. No meu caso, por exemplo, que sou jovem, tenho um bom conhecimento do mercado, estudo há muito tempo, então tenho uma certa tolerância ao risco. Então, eu conseguiria sim colocar Life 11 na minha carteira, mas não em grandes quantidades. E como eu mostrei para vocês aqui, tem muitos fatores de risco no fundo.
aí cabe a vocês avaliarem se cabe pelo menos um pouquinho dessa pimentinha aqui na sua carteira. E aqui um terceiro ponto que vocês devem utilizar para chegar na sua resposta é que a margem de erro do fundo está bem pequena, pois aqui, como vocês podem ver no esse recorte aqui do Clube FI, ele vem sendo negociado a 0,99 PVP. Enquanto isso, a gente tem que quase 14% do PL do fundo se encontra em situação apreensiva. É o caso lá do FDIC Residência. Ou seja, a margem de segurança aqui desse fundo ela não está muito elevada. O desconto dele não aguenta muito desaforo. Isso realmente acontece porque o rendimento está bom, então o mercado acaba ignorando os riscos inerentes do fundo, né? Bem, é isso aqui que eu tinha para contribuir com vocês. Não foi uma análise completa, vocês vão precisar estudar mais sobre esse fundo. Mas era isso que eu tinha para falar, então. Lembro vocês que nada que recomendação de compra ou venda. E a gente se vê aí na próxima. Valeu!